esse capítulo 15 do Evangelho de São João, que depois nós vamos vê-lo também lá na frente. Ele tem várias situações aqui que nós poderíamos meditar. Mas hoje eu queria meditar com vocês, principalmente nesse tempo de Páscoa, perguntando primeiramente para vocês o seguinte: você é uma pessoa feliz? Você é feliz de verdade? Não feliz porque os outros dizem que você aparentemente parece ser feliz, mas você interiormente, você é uma pessoa que anda por aí com a consciência limpa, em paz. Mesmo que os outros digam alguma coisa de você, mas você em si, como você é? Não importa o que os outros dizem de você. É você com você mesmo, consigo mesmo. Porque o Evangelho diz assim hoje. Veja como é que Jesus diz, olha. Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Aí ele diz, olha, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então Jesus está dizendo assim, olha, que ele está em paz, porque ele está em paz com o Pai. Não dá para conceber Jesus com algum problema com o Pai. O relacionamento dele com o Pai é um relacionamento perfeito. É tão perfeito que não existe um pontinho de problema entre os dois. Os dois se amam plenamente. E aí que vem até, esse amor é tão perfeito, a perfeição do amor deles é tão grande que surge a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Aí agora, ele está dizendo assim, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para que a minha alegria esteja em vós, e vossa alegria ela seja plena. Olha, para que a alegria de Deus, a alegria que existe entre a Trindade, que é a alegria por excelência, para que essa alegria ela esteja em nós, é preciso que nós estejamos bem com Deus. Aí entra agora os mandamentos. Ele está dizendo que para nós permanecermos no amor dele, é preciso que nós sigamos os mandamentos. Os 3 primeiros mandamentos dos 10 estão direcionados a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o santo nome de Deus em vão, e guardar os domingos e festas. Os outros 7 mandamentos estão relacionados com as pessoas, estão relacionados entre nós, entre o nosso relacionamento com as pessoas, que também está por trás o mesmo relacionamento para com Deus. Então, para que o homem ele esteja em paz, e para que ele seja feliz, é preciso que ele esteja cumprindo os mandamentos. Se o homem estiver em dívida com qualquer um dos mandamentos, ele não vai ter paz no coração. E a alegria dele não vai ser plena. Muitas vezes, a tristeza
tristeza na alma tem como raiz algum pecado. Quando o homem ele não é feliz, é porque no fundo tem algum pecado. Toda vez que eu vou me confessar, eu percebo isso. Olha, eu vou vivendo bem um período da minha vida. Quando, de repente, eu começo a perceber que dentro de mim tem algo que não está bem, que não está bom. E aquilo vai me incomodando. Eu vou sentindo um incômodo dentro de mim. Eu posso até estar sorrindo para vocês, mas interiormente eu estou vendo, eu vou percebendo que tem algo que não está bem. Aí eu disse, tá, aí eu percebo, está na hora de eu me confessar. E aí eu paro e vou refletindo, porque aí você tem que parar, você tem que ficar num lugar sozinho, ou você vai numa igreja, fica diante do Santíssimo, ou você vai diante de Jesus crucificado. E ali, nessa parada, porque nesse momento que você para, você vai se encontrar com você mesmo. E quando você se encontra com você mesmo, você vai se encontrar com o próprio Deus. Aí você vê aonde você falhou. Aí eu reconheço, percebo que eu errei. Eu vou lá diante de um sacerdote, aí eu falo para o sacerdote, na confissão, né? Vou lá no confessionário, digo, padre, olha, eu falhei, eu fiz isso, isso e isso. Aí o sacerdote me dá a absolvição, aí me dá a penitência. É incrível. Volta a paz de novo. A tranquilidade volta de novo. A alegria volta de novo. A paz interior volta. Aí eu fico sem nenhum problema de consciência. Porque eu pedi perdão a Deus, eu paguei a penitência, eu não tenho mais dívida nenhuma para com Ele e nem para com ninguém. É por isso que Jesus está dizendo, eu vos disse isto para que a minha alegria ela esteja em vós e a vossa alegria seja plena. A alegria plena dentro de nós só vai acontecer quando nós amarmos a Deus e ao próximo e não tivermos dívida com ninguém. Aí nós vamos estar em paz. Por exemplo, né? Às vezes eu estou assim andando na rua, aí vem aquelas pessoas, aqueles homens de rua, né? Padre, o senhor poderia me dar uma moeda? Aí tem vezes que acontece de eu não dar, ou porque eu não tenho, por causa da minha ruindade mesmo. Eu fico julgando às vezes. Aí eu vou embora. Quando eu vou embora, a minha consciência começa a pesar. Eu já não fico mais em paz, só porque eu não dei aquela moedinha. Uma coisa talvez bem simples, né? Que não é tão simples assim. Não fique em paz. Se eu dou, independente da pessoa, eu dou, eu vou em paz. Então eu já concluí. Para que eu vou ficar me martirizando e sofrendo? Se eu tiver, eu vou dar. Se eu não tiver, eu não vou dar. Eu não dou porque eu não tenho. Então eu vou em paz.
Eu dou uma pequena atenção para aquela pessoa, falo para ela que eu não tenho no momento, eu dou uma bênção nele e vou embora. Vou em paz. Mas tendo, eu dou. Para eu ficar em paz. Porque não é para a gente ajudar o próximo? A gente só vai ficar em paz se a gente ajudar o próximo. É o amor ao próximo. Aí depois, você vê quando a pessoa não está em paz, aí ela fica assim, olha, ela fica se justificando, ela procura alguém para falar alguma coisa e fica dizendo isso, fica querendo uma aprovação de alguém. Então ela fica nessa de ficar procurando a aprovação de alguém, é porque ela já não está em paz. Aí o outro vai dar um conselhozinho, né? Era porque você não tinha, é porque o cara... Aí fica inventando uma coisinha assim, e a pessoa diz, aí a pessoa vai embora. Mas ela não fica em paz, porque ela não fez algo de bom. Não tem jeito. Quando nós sabemos que aquela atitude nossa, ela vai contra qualquer mandamento de Deus, nós não ficamos em paz. Uma coisa é fazer sem saber. E aqui ainda tem uma coisa, né? Mesmo que a gente não saiba, os mandamentos da lei de Deus estão inscritos no nosso coração. E para nós cumprirmos os mandamentos de Deus, nós não precisamos ter contato com Deus, entre aspas, porque Deus já escreveu no nosso coração. Achei interessante esses dias, né? Eu falando que faltar a missa ao domingo é pecado mortal. É o terceiro mandamento. E não adianta a pessoa ela ficar se justificando, claro, dentro daquelas coisas que eu disse, né? Quem mora na roça, a pessoa está doente, ela não pôde ir por causa disso. E outras situações, uma mãe, né, que está ali cuidando da criancinha dela, ela não dá para ir, pode ficar em paz. Mas olha só, é domingo. Domingo é o dia do Senhor. O domingo foi criado para nós irmos à missa. O domingo não foi criado para outras coisas. Primeiramente a missa. Depois que nós santificamos o domingo com a missa, aí os familiares vão num shopping, vão numa praia, faz um churrasco ali com a família, se pode ter. Mas o domingo é para santificar o domingo. Aí, quando eu disse, é pecado mortal, por que é pecado mortal? Faltar a missa ao domingo. Porque é um mandamento da lei de Deus. Aí eu disse, e quem falta a missa ao domingo, e ela morre sem o devido arrependimento por não ter ido, e não se arrependeu, ela vai para o inferno mesmo. Quem falta a missa no domingo, porque é o dia do Senhor, é o dia de participar do sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo, e único. Nós estamos no Calvário, onde Jesus está derramando sangue pela nossa salvação. E a pessoa falta, ela precisa se confessar, porque enquanto ela não se confessar, a consciência dela vai pesar por ela ter faltado o domingo, que é o dia do Senhor. Aí uma pessoa ficou irritada e começou a dizer assim, aonde já se viu uma coisa dessa? Uma pessoa ir para o inferno só porque faltou a missa ao domingo. Quando ela fala isso, é porque ela se sentiu incomodada. Porque não era o que ela queria ouvir. Sabe por que ela falou isso? Porque ela tem faltado a missa ao domingo.
Porque quem não falta vai ficar tranquilo. Nossa, que bom, o padre falou uma coisa, ai, graças a Deus, pelo menos dessa eu estou livre. Mas quando alguém, ele se irrita diante de qualquer mandamento de Deus, e critica, e fala, e se esperneia, é porque a pessoa, ela está no pecado, e ela não quer sair do pecado, ela não quer admitir, e ela fica com a consciência pesada, aí ela fica justificando, falando um monte de coisa, olha, justificando, brigando, falando, ou não muda, é pecado mortal, sim. Não vai mudar. É o terceiro mandamento. Não vai mudar. Se esperneie, brigue, diga esse padre José Augusto ficar julgando as pessoas. Eu não estou julgando ninguém. Eu estaria julgando se eu tivesse assim, a Ivonise está ali, dizendo, olha, Ivonise, você vai para o inferno, viu? Aí eu estou julgando, eu estou falando diretamente para a pessoa. Eu não estou falando, eu estou falando de um modo geral. E eu estou falando o mandamento da lei de Deus. Aí a pessoa se esperneia, é para se espernear mesmo. Se esperneie, brigue, fale, diga que eu estou julgando e continue nessa vida e não vá na missa não. Porque você está com a consciência pesada, porque você sabe que você está errado. Eu repito, qualquer pessoa que esteja infligindo os mandamentos da lei de Deus, ela não vai ficar em paz enquanto não resolver a situação. E se ela morrer com esses pecados, ela vai para o inferno, sim. É mandamento, Deus falou que é assim. E se Deus falou, Ele não vai mudar nunca mais. Porque quando Deus diz, isso é para sempre, não muda. Porque Deus só fala o que é perfeito. Ele só fala o que é bom. Ele só fala o que vai ser bom para a nossa alma e para a nossa salvação. Ele não muda. Eu posso falar alguma coisa para você e depois eu mudar. Mas quando Deus diz, é assim, não vai mudar. Pode fazer terapia, pode fazer o que você quiser. Fuja, saia correndo, coloque um fone no ouvido bem alto, fuja. Mas quando você parar, aí Deus vai dizer, você não foi à missa por preguiça. Você me ofendeu, meu filho. Aí a pessoa fica lá. Vou terminar com o exemplo de Dom Bosco. Tinha um menino que Dom Bosco atendia a confissão dos jovens ali, que ele tomava conta, né? E Dom Bosco sempre dizia assim para um dos meninos que não queria confessar de maneira nenhuma. Aí Dom Bosco dizia, você precisa confessar. Não, eu não vou confessar, eu estou bem. Não, você não está bem, olha, você precisa confessar. E nada do menino se confessar. E ele sabia que ele precisava confessar. Mas ele não queria. É a consciência pesando. Aí um dia, Dom Bosco escreveu assim no papel. E se você morrer hoje? E colocou o bilhetinho lá debaixo do travesseiro dele, ali dos cobertores. Quando o menino foi deitar, aí estava lá escrito, e se você morrer hoje? Aí o menino começou, mas por que Dom Bosco falou isso? Dom Bosco é um homem de Deus. Se ele falou isso, então tem alguma coisa aí. Aí ele ficava, não, mas eu não vou. Aí justificando, não vou. Aí ele deitava e ficava, aí na cabeça dele. E se você morrer hoje? Aí ele não aguentou.
Ele foi correndo, bateu na porta do quarto. Aí Dom Bosco abriu, já era tarde da noite. Desculpa, Dom Bosco, eu preciso me confessar. E Dom Bosco deu um sorriso e disse: eu estava te esperando. Aí ele se confessou. Aí ele saiu dizendo assim: como é bom se confessar, Jesus é bom demais. Aí ele disse: agora eu posso morrer. Ficou em paz. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.